A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs. Que privilégio mais uma vez poder estar aqui juntinho com as irmãs para a gente conversar um pouquinho a respeito da nossa lição, né? Mais uma vez online. Oramos a Deus para que tudo isso passe logo, para que o Senhor coloque um basta em tudo isso, porque Deus é poderoso, irmãs. Deus é poderoso, Ele pode a qualquer momento acabar com tudo isso, né? E nossa vida voltar a ser a mesma, voltarmos a congregar, voltarmos às nossas aulas presenciais. Eu volto a convidar as irmãs que participem, as irmãs que podem, participem da aula presencial. Está sendo uma bênção, minhas irmãs, uma bênção mesmo. Não tem perigo, a igreja está tomando todas as precauções necessárias, tem espaço para todos de uma forma segura, tá, minhas irmãs? Mas enquanto isso não acontece, né? Ou as irmãs que são do grupo de risco que não podem ir, nós estamos aqui novamente para conversarmos um pouquinho a respeito da nossa lição, né? Minhas irmãs, essa é a nossa revista de trabalho, tá escrito jovens aqui, porque de acordo com as orientações, né, da superintendência, dos pastores, nós trocamos as revistas, né? Os jovens estão trabalhando com a nossa revista e nós estamos trabalhando esse trimestre com a revista dos jovens. É um assunto importantíssimo para as nossas vidas, vem de encontro àquilo que nós estamos vivenciando nesse momento. E o tópico do trimestre, né, o tema do trimestre é tempo de conquistas. Olha só, minhas irmãs. Fé e obediência no livro de Josué. Nós já tivemos, essa é a nossa terceira lição, né? Preparativos. O tema da nossa lição é preparativos para a conquista. Então, é um assunto bem interessante e eu espero poder trazer um pouquinho aí de enriquecimento para a vida das irmãs, né? Através da palavra do Senhor. Então, vamos lá, minhas irmãs. Nós estamos na lição 3 do trimestre, preparativos para a conquista. Eu preparei uma introdução aqui. A terceira lição tem como objetivo principal mostrar os preparativos do povo de Deus para a entrada na terra prometida. Deus já havia prometido, né, minhas irmãs, dar a terra de Canaã ao povo. Porém, eles teriam que lutar, não é assim as coisas, né, irmãs? De qualquer jeito. Nós vamos aprender a questão nessa lição, vamos falar um pouquinho a respeito de planejamento. É necessário um planejamento em tudo da nossa vida, principalmente no nosso caminho aí que estamos trilhando ao céu. Nós precisamos nos planejar para estarmos na igreja, nós precisamos nos planejar para termos uma aproximação maior com o Senhor. Em todas as pregações, irmãs, que nós estamos tendo na igreja, a pregação de quinta-feira pela irmã Andréia Deus usou a irmã Andréia assim poderosamente. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Andréia. E o Senhor tem pedido isso, tem pedido para que acabe. A nossa tristeza precisa passar, a nossa falta de ânimo, o nosso medo diante de tudo isso precisa passar. Precisamos tomar força e coragem e voltarmos a congregar, enfrentarmos tudo isso de frente. A não ser, né, minhas irmãs, cada um tem aí uma necessidade diferente, uma especificidade diferente. As irmãs que são do grupo de risco não podem estar, mas eu convido, eu faço aí um pedido para as irmãs que não estão nesse grupo. Voltemos a congregar, voltemos a ter comunhão, voltemos a nos aproximar do Senhor. É um tempo perigoso, minhas irmãs, é um tempo muito perigoso, porque o nosso papel, assim, a nossa carne diz assim: vamos ficar em casa, tá bom, mas tá bom quanto tempo, irmão? E na quinta-feira Deus falou: chega. Quem não teve a oportunidade de estar na igreja, eu sugiro que
assistam pelo vídeo do YouTube. Foi maravilhoso, minhas irmãs, e foi na quinta-feira. Pouquíssimos irmãos na igreja, mas Deus tem atuado poderosamente e nos ensinado. Então, tem nos ensinado que é para passarmos com isso, para nós tomarmos coragem, para nos aproximarmos mais do Senhor, para nos prepararmos. Essa lição só vem de encontro a tudo isso, minhas irmãs. Para nos prepararmos, para prepararmos uma rotina de adoração, de leitura bíblica, de culto em nosso lar. Minhas irmãs, uma pergunta que eu faço, primeiro para mim. Quantos cultos nós fizemos nessa quarentena? Desde março estamos em casa. Quantos cultos domésticos fizemos? Então, são coisas para nós pensarmos. E essa terceira lição, ela vem falar sobre isso. Precisamos nos preparar, minhas irmãs. Precisamos ter uma rotina, um planejamento. Eu vou planejar todos os dias, tal hora, eu vou adorar ao Senhor, eu vou fazer a minha oração, eu vou ler a palavra, eu vou cantar louvores. Então, Deus tem cobrado isso de nós, minhas irmãs. Deus tem cobrado. E eu louvo a Deus pela vida das irmãs, eu louvo a Deus que as irmãs, eu sei que as irmãs estão orando, estão buscando, mas vamos intensificar essa busca, porque Deus está exigindo isso de nós, minhas irmãs. E essa lição vai falar um pouquinho sobre isso. Então, só retomando, né, que nós vamos falar a respeito dos preparativos para essa conquista, que Deus era com o povo, que daria tudo certo, ok. Mas Deus exigia do povo um preparo, né? Não era de qualquer jeito. Então, vamos lá. Então, porém, o povo, né, teria que lutar, conquistar cada pedacinho daquela terra. E por isso, era necessário esforço, estratégia e trabalho. Deus nos concede muitas bênçãos, mas, em geral, temos que fazer a nossa parte. Olha aí, irmãs, novamente. Orar, jejuar, confiar e também batalhar. Toda conquista exige esforço, nada vem sem um propósito em nossas vidas. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, Deus ordenou que Josué libertasse os israelitas para que entrasse na terra prometida e a conquistasse. Este não foi um ato de imperialismo, nem agressão, mas foi um ato de juízo. Deus queria aquilo. Aqui estão algumas das passagens em que Deus prometeu dar essa terra aos israelitas. Eu vou pontuar algumas, tá, irmãs? Então, a tomada da terra inicialmente. Em Gênesis 12, de 1 a 3, Deus prometeu abençoar Abraão e fazer de seus descendentes uma grande nação. Em Gênesis 15 e 16, Deus decidiria o momento correto para que Israel entrasse em Canaã. Então, não era em qualquer momento, não era de qualquer forma. Deus tem o passo a passo para a nossa vida, minhas irmãs. Deus tem a hora em que vamos receber as vitórias. Deus permite que passemos lutas, batalhas em algumas, mas nós temos a certeza que Ele passa conosco, minhas irmãs. E está passando conosco, está conosco, nos dando vitória nesse tempo tão difícil. Porque as nações que ali viviam seriam ímpias e estariam prontas para o juízo. O seu pecado traria seus resultados para aquele povo. Em Gênesis 17, de 7 e 8, Deus prometeu dar toda a terra de Canaã aos descendentes de Abraão, mas como nós já falamos, era necessário uma busca, obediência. Nós já falamos em outras lições que o servo precisa ser obediente. O servo precisa obedecer a Deus e à liderança posta por Deus aqui na terra. Nós precisamos obedecer. Em Êxodo 33, de 1 a 3, Deus prometeu ajudar os israelitas a expulsar todas as nações ímpias de Canaã. Em Deuteronômio 4, 5 a 8, os israelitas deviam ser um exemplo de vida correta, com sua sabedoria, maravilhando as nações vizinhas e apontando para o seu grande Deus. Olha só, irmãs, a nossa vida precisa ser exemplo para aqueles que nos rodeiam.
Muitas vezes não conseguimos falar com algumas pessoas, mas eles nos observam. Então, só o fato deles nos observar já é um testemunho de vida. Por isso, precisamos ter uma vida aos pés do Senhor. Precisamos realmente fazer a diferença aqui na terra, minhas irmãs. Isso não daria certo se ele se relacionasse com os ímpios cananeus. Então Deus vai passo a passo mostrando, olha, vocês precisam estar longe de tudo isso. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração a Deus, de devoção a Deus. As nossas atitudes precisam ser diferentes. O nosso caminhar precisa ser diferente. O nosso viver, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de vestir, né? Então, meus irmãos, tudo na nossa vida tem que ter um preparo, tudo na nossa vida tem que ter uma disciplina. O crente precisa ser disciplinado em tudo que faz, porque nós estamos constantemente sendo observados, minhas irmãs. Em Deuteronômio 7, de 1 a 5, os israelitas deviam expulsar completamente os cananeus por causa de sua iniquidade e por causa do chamado de Israel à pureza. Precisava acabar com tudo. Deuteronômio 12 e 2, os israelitas deveriam destruir completamente os altares dos cananeus. Então, minhas irmãs, mais uma vez a importância da obediência, para que nada os tentasse a deixar de adorar somente a Deus, para que eles não se envolvessem com toda a pecaminosidade daquele povo, né? Então, vamos lá, minhas irmãs. Então, isso foi a título de introdução, e agora nós vamos entrar rapidamente na revista, tá? Então, o nosso texto do dia, que para nós era nosso texto áureo, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Glória a Deus. Então, nós precisamos lembrar que, por mais que nós nos preparemos, por mais que nós planejemos tudo, Deus, somente Ele é quem pode dar a palavra final do que vai acontecer, do que não vai acontecer, e a vitória vem sempre deles. Esse texto está em Provérbios 21 e 31. Dando continuidade, minhas irmãs, então vamos lá. Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, ao Senhor dos Exércitos. Nós não podemos achar que somos alguma coisa, irmãs, porque nós não somos. Sem Deus, nós não somos nada. Somos pó. Somos pó. Então, vamos lá, minhas irmãs. O nosso texto de hoje está em Josué 2, 1, 9, 11 e 23. Vamos fazer a leitura? E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. O povo estava com medo, né, irmãs? Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Olha só, minhas irmãs, quem estava dizendo isso? A condição dessa mulher. Mas ela teve fé. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram. E vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Então, ele já trouxe, né, a notícia que quando o plano vem do Senhor, não há dúvida, né, minhas irmãs? Depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Com a chegada deles à fronteira da Terra Prometida,
o discurso final e a morte do líder Moisés, Josué já estava devidamente confirmado como comandante-chefe em seu lugar. Quem escolheu Josué foi Deus. O povo entendeu que estava chegando um novo tempo para suas vidas. O povo já tinha entendido que teria uma nova liderança, que agora eles tinham um outro objetivo, né? A promessa que há séculos pairava sobre a nação, agora tornar-se-ia realidade. Então, minhas irmãs, não venhamos nos perder em nossas buscas, em nossos sonhos. Vai chegar a hora, minhas irmãs. Não é no nosso tempo, mas Deus é poderoso. E o que estiver na nossa vida, no nosso coração, que vier de encontro à vontade do Senhor para as nossas vidas, vai acontecer, minhas irmãs. Vamos continuar firmes, crendo, porque Deus é poderoso. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Então, por mais que houvesse um planejamento, uma organização, obediência ao líder, no caso Josué, somente aconteceria se Deus ajudasse, se Deus permitisse. Assim é na nossa vida também, minhas irmãs. Então, Josué ordenara ao povo pela fé que façam os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. Então, minhas irmãs, Josué vai dando uma série de ordenanças, né? Para que o povo se preparasse. Então, o livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas e decepções para o povo. O povo murmurou. Então não conseguiu chegar. Que agora chega ao seu destino. Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou, como foi o caso do maná. Então as coisas foram se transformando, modificando. Era um novo tempo, era uma nova era. Josué reuniu os príncipes do povo e deu-lhes uma ordem com a qual os hebreus não estavam acostumados. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida. Eles não tinham mais o maná ali todos os dias, né? Então Josué, já cauteloso, previne: vamos nos organizar. Eles precisavam de suprimentos e só tinham 3 dias para providenciar tudo. Então, minhas irmãs, aqui entra também a questão dos preparativos. Nós não podemos ficar desavisados das coisas, né? Nós precisamos estar sempre à frente, né? Buscando soluções, orando a Deus, entregando em suas mãos tudo aquilo que está nos afligindo, tudo aquilo que está tirando a nossa paz, o nosso sossego, esse momento mesmo que estamos vivendo. Minhas irmãs, se for o caso de um grupo de risco, realmente não pode. Mas se não for, minhas irmãs, eu encorajo as irmãs, em nome de Jesus, tenham fé, força em Deus e voltem devagarzinho a congregar. Volte devagarzinho. Existem cultos, né? Existem toda uma organização. Quando vocês forem, vocês vão se sentir mais seguros. E Deus está pedindo isso pra gente. Voltemos, chega, vamos buscar a Deus, não que tenha passado, não que tenha acabado, não é nada disso, minhas irmãs, mas pela fé, com todos os cuidados, né? Porque nós estamos aprendendo que precisamos ser obedientes às lideranças, né? Mas que nós venhamos ter fé e nos animarmos dia a dia a voltarmos às nossas atividades na igreja. Outra coisa, né? Além de tudo isso, Josué não poderia trabalhar sozinho. Ele recebia as orientações de Deus, tudo, mas ele precisava de auxiliares, pois sabia que, como Moisés, também não poderia resolver tudo sozinho. É ruim estarmos sozinhos. É ruim. Nós precisamos nos apoiar em pessoas aqui, em irmãos, pedindo oração, orando uns pelos outros, né? Para que nós ficamos sempre firmes, orando pelo outro,
um amando o outro. Glória a Deus, né, minhas irmãs? Os príncipes das tribos foram excelentes ajudantes, o que nos mostra que quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, ele separa e prepara cooperadores. Então, minhas irmãs, Deus, ele é poderoso e ele nos ajuda, ele coloca pessoas em nossas vidas aqui para nos ajudar também, para nos ajudar na nossa caminhada, para orar por nós, para nos falar uma palavra quando necessário. Glória a Deus, né, minhas irmãs? Os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem também pela herança de Deus. Mas uma parte ficaria para proteger as mulheres, crianças, bem como o patrimônio que estava na Transjordânia. Esses homens deixaram tudo e partiram para a guerra, a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Olha, irmãos, os cuidados, o planejamento. Se fossem todos, as mulheres e as crianças ficariam desprotegidas. Então, o cuidado do Senhor na nossa vida, ele é perfeito. Perfeito, minhas irmãs. Glória a Deus por isso, né? Glória a Jesus. Pensa em tudo, em todos os detalhes. Até aquilo que a gente não pensa, o Senhor pensa. Por nós, né? Seja fiel ao comandante. O povo estava abastecido de víveres. Todas as tribos estavam reunidas. O líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava algo. Uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao novo chefe. De nada adianta ter uma bela estratégia e um formidável exército se as pessoas não estão dispostas a obedecer o guia. Este é um dos segredos da arte da guerra. Minhas irmãs, e na nossa vida não é diferente. Nós precisamos aprender a obedecer aquelas lideranças que Deus põe. Não só nossos pais, nossos chefes lá no nosso trabalho, nosso pastor, as lideranças da igreja, a liderança do jovem, do adolescente, né, minhas irmãs? A gente precisa incentivar os nossos a ter esse respeito pela liderança, porque essa é uma vontade do Senhor. Deus já tinha anunciado sua fidelidade a Josué, em Josué 1:5. E agora o povo anunciou seu compromisso em obedecer o novo líder, Josué 1:16-18. Os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. Por isso, eles pedem duas coisas. Que Josué agradasse a Deus. Olha que bênção. Que Josué se esforçasse, ou seja, desse o melhor de si. Eles estavam entregando toda a sua confiança aqui na terra para o líder. Minhas irmãs, mas tem algo que a gente precisa pensar. Muitas vezes, a nossa confiança está no homem. E não pode acontecer isso. A nossa confiança está em Deus. Daí a necessidade de orarmos, buscarmos, né? Claro, Deus também quer que a gente venha respeitar as lideranças aqui da terra. Mas a última palavra sempre é do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, seguindo aqui, minhas irmãs. Enviados para o reconhecimento da cidade. No final do período da Idade do Bronze, quando foi escrito o livro de Josué, toda a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado, que tinha o seu próprio exército, olha só, minhas irmãs, carros e instrumentos de guerra, bem como um rei, como era o caso de Jericó. Israel estava acampado em Sitim e possivelmente após o luto pela morte de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecerem o local em que a batalha seria travada. Essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta para sua dependência de Deus e fé. Pois, qualquer que fosse o relato dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Essas qualidades, dentre outros, fizeram Josué um líder de excelência. Então, por mais que ele estava recebendo ali o respeito humano, ele estava se tornando uma pessoa importante, ele jamais deixou de lado a sua dependência ao nosso Deus.
Então vamos lá. Os espias são descobertos. Após atravessarem o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava aproximadamente 6,5 km. A princípio, a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite foi comunicado o caso ao rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Lembram onde eles estavam? Os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença dele, salvando suas vidas. É interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Então, minhas irmãs, não venhamos questionar, duvidar. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, e nós precisamos estar sempre em contato. Nós precisamos afinar o nosso relacionamento com o Senhor para nós estarmos preparados para entender e compreender quando Deus está usando pessoas para falar conosco, minhas irmãs. Quantas vezes isso acontece no dia a dia da vida de cada cristão? Pessoas não crentes são levantadas para abençoar e proteger os que são fiéis ao Senhor. Por isso não podemos discriminar ninguém, não podemos fazer acepção de pessoas. Isso é uma ordem para o crente. Não podemos, minhas irmãs, porque Deus usa quem Ele quer. Amém? Aquela situação em Jericó era imprevisível para os espias, para Josué, mas não só para o Senhor. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Então, precisamos confiar, minhas irmãs, integralmente no Senhor. Entregar tudo com fé, confiança e só ficarmos o quê? Quietinhos, orando, buscando e esperando. Isso relata direitinho o que nós estamos vivendo. Vai passar, minhas irmãs, vai passar. Precisamos tomar uma posição de oração, de compromisso, de busca para que tenhamos vitória, minhas irmãs. Um testemunho para as espias. Ao falar com os espias, Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Essa foi a prostituta falando. Josué 2:9. Ela ainda acrescentou: o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Josué 2:11. Para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima, que serviria de fortalecimento da fé do exército de Josué. O pavor de vós caiu sobre nós, e ninguém há mais ânimo algum. Olha só, minhas irmãs, Deus é poderoso, glória a Deus, glória a Deus. Usa quem quer, na hora que quer e sempre a favor do seu povo. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus para demonstrar que Deus é soberano. Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. Glória a Deus, minhas irmãs. Glória a Deus. Não podemos nos colocar em posição de superioridade a ninguém. Ninguém, porque nós não somos superiores. Sua ação é tão magnífica que lhe conferiu o status de heroína da fé. Hebreus 11:31. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá e gerou um filho, Boaz, o qual posteriormente casou-se com a moabita Rute, assumindo sua geração a linhagem real, vindo a tornar-se ascendente do Senhor Jesus. Olha isso, irmãs. Olha se isso não é plano, se isso não é planejamento, se tudo isso não é a vontade do Senhor. De uma forma ordenada, de uma forma completa, plena e perfeita. Glória a Deus. Conosco não é diferente, minhas irmãs. A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir, como aconteceu com Abraão quando foi questionado por Isaac acerca do cordeiro para o holocausto. Gênesis 22, 7 e 8. E por Jesus, quando seus irmãos lhe perguntaram se não iria à festa de Jerusalém. Minhas irmãs, Deus é poderoso, é tudo do jeito dele, da forma com que ele quer. Deus abençoa a Raabe, não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. Não que nós devamos mentir, minhas irmãs, mas precisamos ter fé. Fé.
a fé incontestável, incontestável. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. Por isso que nós não devemos nos colocar numa situação de superioridade. Nós também somos pecadores, nós também somos falhos e somos dependentes e carentes da misericórdia do Senhor. Ai, se não fosse a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com sua palavra. Abençoa-nos e diz: vai e não peques mais. Suas misericórdias renovam-se a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos por sua justiça. Então, minhas irmãs, precisamos estar atentas o tempo todo, clamando por essa misericórdia, porque somos falhos. A história de Raabe prefigurava um projeto divino que se revelaria séculos depois, com seu descendente mais nobre, o Senhor Jesus. O fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão, em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem de seus pecados. João 3,16. Assim como na saída do Egito, foi o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas que salvou os primogênitos da destruição do anjo da morte. 40 anos depois, Deus, olhando mais uma vez para a cena do Calvário, inspirou os jovens espias a usarem como símbolo da redenção da família de Raabe um fio vermelho. Glória a Deus, minhas irmãs, glória a Deus. Os planos do Senhor são muito maiores do que o nosso. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu, apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria na cruz, trazendo salvação. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é poderoso, minhas irmãs, Deus é poderoso. Concluindo, o livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando um milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã, mas eles tinham certeza que ia acontecer, minhas irmãs. Eles tinham certeza que Deus agiria. O povo, atendendo à ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez o milagre. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretriz, a qual pela fé não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus 11:31. Minhas irmãs, essa foi a nossa conversa sobre a lição de hoje. E eu gostaria de encorajá-las, minhas irmãs. Tenhamos fé. Vai passar, irmãs. Vai passar. Tudo isso vai acabar. Deus está no comando. Deus não nos abandonou. Ele não nos abandonou. Então, minhas irmãs, que estão aí em casa, às vezes sozinhas, tristes, vocês não estão só. O Senhor Jesus está aí com as irmãs dia após dia. E na terça-feira, Deus falou poderosamente, desculpa, irmãs, na quinta-feira, Deus falou poderosamente que em todos os momentos Ele está conosco. Na luta Ele está conosco, na tristeza Ele está conosco, Ele está ali. Não nos sentimos sozinhas, irmãs. Não venhamos sentir, deixar esse sentimento entrar no nosso coração. O Senhor está conosco. E minhas irmãs, eu agradeço imensamente a Deus por essa oportunidade. Continuem orando por mim, minhas irmãs. Deus abençoe grandemente. Muita saudade das irmãs.